Noticiário internacional agora, gente, nos Estados Unidos, o furacão Idália passou pela Flórida, está sobre a Geórgia, onde perdeu força e se tornou uma tempestade tropical. Segue agora para Carolina do Sul. Pelo menos 2 pessoas morreram. Mesmo mais fracos, os ventos da Idália chegam neste momento a mais de 110 km por hora. A gente vai agora direto para a Flórida, onde os estragos ainda estão sendo conhecidos. A repórter Patrícia Maldonado fala com a gente ao vivo. Patrícia, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados no Prime Time. É isso mesmo, a tempestade que causou a morte de 2 pessoas, inundou ruas, fechou aeroportos, cancelou voos, além de causar cortes generalizados de energia em toda a Flórida, né? Eu disse antes aqui na CNN que pelo menos 300 mil pessoas ficaram sem energia elétrica hoje, né? Ela perdeu força quando tocou, o furacão Idália perdeu força quando tocou o solo aqui no estado da Flórida, e agora perdeu força novamente, se transformou numa tempestade tropical. Lembrando que durante a noite o furacão tinha atingido categoria 4, numa escala que vai até 5. Os alertas de furacão para os estados da Geórgia e da Carolina do Sul, como você disse, né, para onde o furacão seguiu, já foram alterados para alertas de tempestade tropical, e esses 2 estados já estão sofrendo com a chegada dessa tempestade tropical. Chuvas muito intensas, ventos muito fortes atingem a costa da Geórgia e a região ali de Savannah. O governador Brian Kemp, ele declarou estado de emergência ontem, e ele disse hoje, numa coletiva de imprensa, que o estado está preparado, sim, para receber uma tempestade tão forte quanto essa. Eles têm tudo pronto para receber, para ajudar a população, mas, mesmo assim, ele pediu para que as pessoas que não têm necessidade de sair de suas casas, que não saiam, que evitem se expor ao risco. Isso porque, né, Márcio, é muito comum as pessoas acharem que não vai acontecer nada e vão até uma farmácia, até algum lugar, sem ter necessidade, sem ser urgente. E aí acaba que acontece alguma coisa e aí pessoas que estão em risco vão ser prejudicadas por pessoas que se colocaram em risco, né? O governador, o mesmo pedido foi feito pela chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, que afirmou que os impactos nesses 2 estados, Geórgia e Carolina do Sul, vão pelo menos até o final de semana. E ela diz isso se referindo a cortes de energia elétrica. Então ela diz que pelo menos até o final de semana muita gente vai ficar sem energia elétrica, mas mesmo assim ela reforçou o pedido do governador, pediu que as pessoas permaneçam em suas casas. O prefeito de Savannah foi além. Além dele fazer esse pedido, né, fiquem nas suas casas, evitem se expor a riscos, enfim, ele ainda pediu orações. Ele pediu orações para pessoas que perderam suas casas, né, aqui, por exemplo, na região de Tampa, várias casas ficaram submersas. Ele pediu orações para as famílias que perderam seus entes queridos e pediu orações também para as pessoas que estão trabalhando nos resgates das vítimas. Então, eles estão realmente, como eu disse antes, preparados, mas muito preocupados com o que vem pela frente. Como o presidente Joe Biden disse em coletiva, né, logo cedo, hoje, ele falou rapidinho com os jornalistas e ele disse que esses eventos têm total relação com mudanças climáticas. Ele disse, abre aspas, não acho que ninguém possa negar o impacto da crise climática. Olhem ao redor, enchentes históricas, secas intensas, calor extremo, incêndios florestais que causaram danos significativos. Obviamente que ele está se referindo a Maui, no Havaí, né? E aí vale até a gente reforçar o que os meteorologistas estão dizendo, né? Que o furacão Idália, ele ganhou muita força, né? Ele se fortaleceu no mar por conta da temperatura da água do mar aqui na Flórida, que atingiu recordes aí históricos durante esse verão. Em algumas áreas, a temperatura da água chegou a 37,7 graus centígrados, 100 Fahrenheit. É muita coisa e isso fortalece, alimenta o furacão. Aqui na Flórida, a apreensão foi enorme desde a noite de ontem, né? Até 1h da tarde, mais ou menos 1h30 da tarde de hoje, que o governador Ron DeSantis veio a público dizer que o furacão tinha deixado o estado. Ainda não há um balanço da destruição que ele causou, mas a reportagem que a gente vai mostrar agora, ela mostra bem a força do furacão. O Idália chegou na manhã desta quarta-feira na Flórida como um furacão de categoria 3, com ventos que chegaram aos 200 quilômetros por hora e se tornou a tempestade mais forte a atingir a região em mais de 125 anos.
Inundações foram registradas por todo o estado da Flórida. Em Jacksonville, o mar invadiu a calçada. Carros foram arrastados pela força das águas. Em São Petersburgo, uma cidade próxima a Tampa, o estacionamento de um supermercado foi completamente tomado pela água. Moradores da região de Clearwater usaram pranchas para se locomoverem pelas vias inundadas. Até mobília foi parar no meio da rua. Moradores de Tampa, um dos locais mais atingidos, registraram as enchentes por toda a cidade. Imagens feitas por drones mostram que o oeste da Flórida ficou submerso. Os alertas para a chegada do Idália se intensificaram durante o final de semana. Muitos moradores do norte da Flórida foram orientados a deixar suas residências para a passagem da tormenta. No início da semana, supermercados ficaram com prateleiras vazias. A brasileira Ana Paula Schittler, que é aluna da University of South Florida, conversou com a CNN Brasil e contou como foram os preparativos para a chegada do furacão. Então, aqui a gente começou a se preparar mais ou menos no final de semana já. Quando começa a sair notícia de que vai ter furacão, a gente já é melhor, o quanto antes melhor ir no mercado, comprar água, comprar comida que não vai precisar de fogão, eletricidade, micro-ondas, porque pode ser que corte. Mas a partir de ontem já começou a ficar bem nas notícias, aí todo mundo já fica sabendo. Essa época, né, de agosto, setembro, é uma época de furacão mesmo aqui para a área. Então, eles até têm, acho que uns 2 meses atrás, eles até têm uns incentivos de tirar imposto de produtos para furacão, por exemplo, lanterna, algumas outras coisas para o pessoal comprar e deixar em casa mesmo estocado.